Muito bem. E preocupação não é mangas seguintes está preocupado, gente falar de como serial na legalizar golpe de Estado, passa, principalmente se é canal, passa desinformação, que desinformação praticamente te leva manga seguinte que lei carta, te leva manga gente confia naquela para fazer propaganda. Não nenhum minuto, carta de sedial, catiga de falou de como ele conhece golpe ou e seta ações que o comando militar faz. Não nenhum minuto, não nenhum linha, não nenhum ponto, não nenhum vírgula. Sedial limita na reportar carta de comando militar que elas imiteles que Sedial reporta. Sedial papia só na 2 pontos. Sedial reporta só na 2 pontos. Obrigado, El Gato, um pompolha. Alguém está me pedindo e falando como para conta. A você que é? A você, peraí. A você 30 ou 31? Não, ontem 30. Então, se é a você, desculpa. Alguém pedindo para também como a você que pensa. Popo Fernandes. Alguém pedindo para falar sempre para botar data. É muito importante. Para ver como a gente tem olha vídeo e estava assim. Bom, e negligência da minha parte. Então, diz que se faz. Bom, a você pensa. Que não ia ali na coisa ali, você canta. A hoje 31 de janeiro, muito bem. Então, 31 de janeiro de 2026. Muito bem. Não é para que é importante. É importante para ver como a gente manga deles tem olha vídeo e está pensando como vídeo antigo, vídeo recente. É muito importante, poxa. E na direito próprio, que é como assinado, eu pego um documento, primeiro que eu tenho que ouvir e data, com assinatura. Pega por ser um panfleto, posso ver quem é responsável dela. Muito bem. Não tem também, não vai averiguar, não há carta. Comunicado de Sedial, nenhum ponto Sedial que quer falar como é congratula com o golpe, nenhum ponto Sedial que quer falar como é apoio ao comando militar, nenhum ponto Sedial que quer falar. Sedial, limitação na papel no último 2 estrofes de carta, lá no fim. Sedial reporta carta que o comando militar manda eles. Não vai para a bagunça, tintim para tintim, é muito importante. Não vou passar. E falar comunicado da Sedial sobre a Guiné-Bissau. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é o Sedial, sauda as recentes medidas adotadas pelas autoridades de transição da República de Guiné-Bissau com vista à promoção de um ambiente político inclusivo e ao avanço do processo de retorno à ordem constitucional no país. Primeiro, contém direito. Gervásio, Abílio tem um problema que se ninguém. Tudo isso radicaliza, entende como é que é na papel. De repente, é constituído um grupo de anciãos, que são do clã de família de Minguer Abílio, que é do clã de família de Abílio. E decidi, vai para fazer para com conversa. Que do gente vai negar, entende como é que está radical nesse lado. Ou seja, Badias está refugiado na embaixada e outros gente ali está nessa parte, está na mostra gente como está na fazer reforma. Muito bem. Então, o que é que aconteceu ontem? Seria bem, Guiné-Bissau 2 vezes ou 3 vezes e houve avanço de cumprimento de próprio coisa, de cumprimento de resolução. Primeiro ponto, libertação incondicional de partido de presos políticos. Aquilo aqui é um dos primeiros pontos. É larga. É mostrar a abertura de que se trunfo, que será o Domingo Simões Pereira. Então, seria eu falar de como é saudar. E cá fala no congratular. Calque duas linguagens diferentes. Não saudar e organ da boas-vindas. A diálogo que abriram na boa metade. Não da boas-vindas, a diálogo que vai abrir na boa metade. Seria eu que tinha usa nenhuma expressão para falar um congratular. O congratular com coisa bu concorrer, bu seta, à medida que coisa fazer. Então, portanto, e duas coisas diferentes. Que lá
que CDL fala e saudação. A gente que faz confusão. Não vai para o segundo estrofe de carta. Para boa como CDL que chega a escrever nada. Ele reporta que a carta vai coisa falar, boa direito. Esta evolução foram comunicada numa carta do Major Horta Ntá. A Horta que escreve carta comunica CDL. Estas revoluções foram comunicadas numa carta do Major Horta Ntá, presidente da transição, dirigida a Sua Excelência Dr. Júlio Mada Bio, que é o presidente da República de Serra Leoa, presidente em exercício das autoridades de chefes de Estado de governo CDL, datada de 29 de janeiro de 2026. Antes de ontem, a Horta mandou carta. O que é que a Horta fala na carta? Para a gente saber direito. A CDL, a CDL reporta a voz, o que é que a carta da Horta fala? Vou prestar atenção. O que é que a Horta fala na carta? Na referida comunicação, que serve na referida carta, as autoridades chinesas anunciaram seguintes medidas principais. Vou prestar atenção. Ponto 1. Constituição de um governo proposta que vai Horta mandeles para falar, eles começam que não tem como uma proposta. Ponto 1. Constituição de um governo de transição inclusiva com atribuição de 3 pastas ministeriais ao PAGC e 3 ao grupo político liderado pelo senhor Fernando Dias. Primeira proposta que a Horta apresenta. Que falei isso? Não me constitui um governo inclusivo. Onde é que não dá próprio Fernando Dias também? Domingos 3 pastas. Não dá Fernando Dias 3 pastas. A Horta que eu falei isso, essa proposta só de Horta. Seria eu reportando em Bocelli. Bota prestar atenção. Segundo ponto. A Horta falei assim como nomeação de 10 representantes de 2 grupos políticos para o Conselho Nacional de Transição. Quer dizer, não é mais para domingos 10 lugares aqui Conselho Nacional de Transição, isso é coisa de droga, que eu falar com uma assembleia, 10 lugares para Fernando, 10 lugares para Domingos. Essa é a Horta que faz carta deles, proposta. Terceiro, libertação de todos os presos políticos e melhorias de condição, melhoria das condições de detenção do senhor Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC, que foi transferido de prisão central para prisão domiciliar. Seria o que eu falei, a Horta que eu falei, não melhorar Domingos condições, não tirar de prisão, coisa não levar para prisão domiciliar. Que existe no ordenamento jurídico de Guiné-Bissau, que existe prisão domiciliar e que existe que não está a falar, como é chamado, que autorização de permanência na habitação, que será como está puro aqui por ser, na lei, ordenamento jurídico de Guiné, que existe. A Horta que falece, boa mais. Quarto ponto, retirada do pedido da saída de missão do apoio de estabilização de Guiné-Bissau, da CDL na Guiné-Bissau. A Horta sumamente que ele exige sempre como para força de CDL sair de Guiné. Esse é a Horta que papia, ele que CDL transmite boss. O que é que CDL fala eles? Que não gente não fala como CDL apoia golpe, CDL fazer. CDL simplesmente rejeita eles. Bob, o que é que CDL fala? Não vai para a parte que CDL. A CDL insta todas as partes interessadas a trabalharem de uma forma concertada em prol de uma transição pacífica e credível, conducente à realização das eleições democráticas. Por primeiro que seria eu falei eles, a nós não instamos para trabalhar de forma concertada, que atenção que seja a voz, que boa proposta que vou apresentar na carta, porque aquela que a proposta era para Fernando Dias, e tem que ser de forma concertada, para tudo que usa por ser credível. Aquele é o primeiro rejeição que seria eu falei eles. Segundo ponto, eu falo como é transferir Domingos de casa para se usar seria nega ele ser. Segundo ponto, boa direito. Apela igualmente à libertação plena e efetiva do senhor Domingos Simões Pereira, bem como a garantia dos direitos da liberdade fundamentais de todos os cidadãos nacionais, para que ninguém restringido, que tem prisão domiciliar e que tem prisão de nada. Aquilo que seria eu falei eles. Seria eu que tinha apoiar nenhum coisa fica na gana voz. Seria eu rejeitar se usa aqueles MST. Ou seja, a Horta manda eles carta, aquela carta que a Horta manda. A Horta, vou ler com o comunicado direito. A Horta manda carta e fala, não, essa que não é proposta. Isto, não é transferir Domingos para casa,
Não fazia, não dava Fernando Dias, cada 20 pastas no Conselho Nacional, 10 pastas cada no Conselho de Transição, não deles 3 pastas governamentais para eles, não fazia. Se eu falei eles, não.